É Jesus querido. Na escola não aprendi nada. O professor escreveu um papelão, daí c'était pas. Meu pai não sabia ler, minha mãe também. Sabe o que é que o professor diz aqui? Tu não sabes nada, tu queres é trabalho. O seu professor disse que tu não sabes nada, queres é trabalho. Daí eu fui então para a arte barbeiro. Eu tinha um time em Santa Clara, que era barbeiro. Mas é de coito. E ele dizia assim, a minha mãe dizia assim, ela ia muitas vezes a Santa Clara, e eu fui com ela. Tu vais à parte da Teti, vais aprender a barbeiro. E assim foi. Com 10 anos, montei-me aqui nos Arreios, em frente ao jardim, com 16 anos. 16. Quer dizer, levei 10 anos a aprender a arte básica com 16 anos e agora comprei essa casa velhinha que está ali naquele corro atrás ali. Ela está ali em cima de que. E foi assim incrível a vida. Eu tinha 16 anos quando eu montei a barbearia na frente do jardim. Eu fui com 10 anos para a arte barbeiro. E montei minha conta com 16. E estou aqui ainda consigo bastante. Estou com 92 anos, está ali escrito. 92 anos. Você sabe, eu montei a barbearia e já sabe, os fregueses não andam constantemente, agora vem, logo outro. E então, como eu estava naquela tenda em frente ao jardim, comecei a comprar uma mercadoria para vender. E assim eu comecei a ganhar a vida. Não havia fregueses suficientes. Foi assim a vida de barbeiro. E depois então comprei essa casa, que é aquela que está lá naquela montra ali. Eu gosto de Benfica, gosto de Santa Clara, as equipas que estão cá dentro. O resto, mas eu não me interessa muito saber dessas coisas, interessa mais é pela vida. É muito bom. A vida é que me dá mais interesse. Isso se calhar aí, mas é muito difícil, é muito difícil. Isso aqui não é nada, isso é princípio para vender. Alcancei isso, fui comprando uma coisa para poder vender. Mas agora que já não há preço, já se vê. E ferraduras, coisas, certas coisas. Isso é coisas que não foi para vender, foi para estar aqui e fazer efeito. Não comprei nada daquilo que as pessoas não fazem. E se fizessem, não ia comprar também, que eu tenho habilidade para fazer as coisas, não é? E eu gostava mais daquilo ser meu, origem meu, ser dos outros. Portanto, aquilo que tu está ali pertence aqui à pessoa que está sentada. Muito bonito. Aquilo às vezes é meu como amigo, aquilo alcança-me muito, aqueles brinquedos. E quando eu chego aqui dentro, eu abro a porta da manhã, eu moro aqui dentro atrás. Venho para aqui, olho logo para ali, o coração enche. Obra minha que eu fiz. Cada vez não há muita gente forte para fazer aqui, não é? São coisas que é preciso ter inteligência e vontade. É assim, meu amigo. É mesmo uma coisa, meu amigo. Na minha forma de ver, a guerra não traz nada de benefício para ninguém. Só traz prejuízo, essa coisa toda. E
para falar a verdade, não posso muito cortar essa coisa. Que são edifícios são lindos, todos queimados, todos esbolhados. A gente vê agora na televisão, não é? Tem isso. De maneira que eu não acho nada de benefício da guerra. A grande guerra, e era rapaz, não é? Não passava muito cortar essa coisa, mas existia a guerra. Existia a guerra. Para mim, praticamente não me diz nada. É destruir, é matar gente, não é? Matar gente que é mais importante para eles. De maneira que para mim não me diz nada a guerra. A guerra é uma coisa de olhar grandes edifícios, como a gente vê agora, edifícios lindos, tudo esbolhados. Bom, agora os fregueses têm suas opiniões, não é? E gosta daquele, gosta daquele. Fica mais perto para ele, às vezes, na casa do ele mora, ou no serviço. Isso, meu amigo, isso é tudo assim. E também, graças a Deus, agora estou numa situação, o que vier, vê. O que não vier, não vê, parceiro. Por acaso eu não tenho freguês que pedem certas coisas que me vês. Mas se pedisse, eu fazia. Agora, eu já sei barbeiro há 10 anos. De arte barbeiro, esse é um barbeiro completo, para qualquer coisa que seja preciso fazer. Agora, não tenho feito. Não existe assim. Cabelos mal cortados, com uma porcaria. Tudo rapada na bolinha, tudo à volta. Não. Nisso estou livre, é muitas coisas. Eu tenho um quintal grande, quando eu quero trabalhar, trabalho lá. Quando não, eu vou num gajo para fazer o serviço. E já sabe, a gente tem que enfeitar as coisas, tem que limpar as coisas, não é? Isso dá um bocadinho de trabalho. O que está feito, isso não é quatro paredes limpas, é 4 paredes bem recheadas. Tem aqui fotografias, que é que tirei essas fotografias de máquina, é triste. Fotografias muito importantes, já há muitos anos deles já morrem. A gente, há coisas que eu mesmo não vendo nada disso que está aqui dentro. Ninguém leva nada. E ao mesmo tempo eu vendia leite, vendia colheres, facas, vendia muitas coisas. As coisas das mulheres aqui, o senhor não pretende casar. Eu apontei ali para a minha noiva, para ali. Ainda hoje eu não vi uma mulher linda como a minha. Ela está aqui, não vi mulher nenhuma contra o meu coração. Ela passava aí para baixo e para cima com 2 primas que trabalhavam no tabaco. Ali ao meio das primas. E aí é que eu a conheci. E depois eu fui sabendo que ela estava morando durante o cemitério. E depois eu ia para lá conquistar para ver se lhe apanhar. E assim foi a forma de conhecer bem a minha esposa e casar com ela. Aqui está a minha esposa solteira. Isso aí é na tropa, isso é o avô dela. Eu vi uma coisa, meu amigo, foi a mulher mais linda que eu vi no mundo. Ela está aqui no meu coração, por isso é a mulher mais linda. Meu amigo, paciência. Os meus olhos nunca tocaram numa mulher no mundo. Não, aquela está ali, ó. Aquela que foi a mulher que ficou no meu corpo e dela.
É muito importante na vida a gente amar bem, comer bem. Não há ninguém. Ela sai do meu coração profundo. Ela está ali, a urna dela está à vista. Eu nem quis ir porque não me avisa. Quando eu fiz aquele de jardim, tu quando morreu, vais para ali e eu venho para ali. Ela sabe onde disse, e agora falta aí, depois lá. Eu já disse ao Ramadã, quando eu morreu, eu quero ir para o lado da minha neva. Eu tenho interesse que Deus, quando dão uma morte, seja como Deus então Deus. É Jesus Cristo.